Bem, essa é uma mudança tão estranha em relação ao clima do início da década de 90, porque o argumento a favor de uma ordem mundial baseada na primazia global dos Estados Unidos, havia muita retórica atraente em torno disso. Bush nunca teria dito primazia global. H.W. Bush, o filho dele, disse. Bush achava que seria mais como um condomínio. Podemos voltar e eu posso te mostrar onde falamos sobre a China. Posso te mostrar onde falamos sobre a China no segundo governo Bush, o Bush 2, o garoto. Não estávamos buscando nada além de competição econômica com a China. Não estávamos procurando guerra. Não estávamos buscando nada que sequer se parecesse com o que começamos a discutir mais tarde em relação a Taiwan e assim por diante. A ambiguidade estratégica estava boa para nós. Strategic ambiguity was fine with us. And we had some talented diplomats dealing with China. E nós tínhamos alguns diplomatas talentosos lidando com a China, entre eles Colin Powell. Lembra daquele incidente quando o EP-3 e o F-8 chinês colidiram em abril de 2001? Emergência, emergência, emergência. Isso foi resolvido em 48 horas, com Powell conversando com Chiang Kai-shek, o único membro chinês da liderança. Ele já morreu, mas sabia mais sobre a América do Norte do que qualquer outra pessoa. Powell e ele conversaram e a crise foi resolvida. Segue em frente. Isso não seria hoje. Trump teria lá batendo os dentes no ruas da Sainte, o elefante. Era o único ponto. Quando eu disse primazia global, quis dizer que muita gente pensava que se houvesse um poder central, os Estados Unidos, isso reduziria a rivalidade entre grandes potências, porque simplesmente não haveria mais rivalidade. Também permitiria que os Estados Unidos elevassem o Estado de Direito e deixassem os países competirem por meio do livre comércio. Havia toda essa expectativa muito, se não ambiciosa, pelo menos otimista, sobre o mundo sob a liderança dos Estados Unidos. Não dominação, mas liderança como uma força do bem, algo benigno. Mas, novamente, se avançarmos até o presente, é algo muito estranho. Como eu disse, Trump agora faz ameaças contra a América Latina, o Oriente Médio, algumas contra a Europa, a Rússia, a China, e parece que parte da estratégia de muitos desses países é simplesmente, manter a cabeça baixa. Então, se isso emperrar na América Latina ou no Oriente Médio, pelo menos ficaremos de fora. Parece ser o melhor que podemos esperar. Mas por que você acha que isso acontece? Você estava lá na Casa Branca durante aquele período de transição nos anos 2000, quando parte do otimismo inicial dos anos 90 começou a desaparecer, e sim, acho que a realidade começou a se impor com o Iraque e outras aventuras militares. Eu realmente não duvido que, para muitos políticos, as intenções no início dos anos 90 fossem bastante benignas, que seria uma espécie de liderança benevolente, que os Estados Unidos facilitariam uma competição baseada em trocas econômicas abertas, uma competição amistosa, e não esses conflitos militarizados. Então, como passamos daquele otimismo para onde estamos hoje? Acho que, como eu disse, e tenho feito uma pesquisa bastante extensa sobre isso, porque comecei quando estava dando aulas em William & Mary, parei por um tempo, depois retomei, e agora me pediram para falar em Nova York em algum momento no final de janeiro. Então voltei a trabalhar nisso na semana passada, revisando os artigos e tudo mais. E acho que muito disso tem a ver com o fato de haver um grupo de pessoas que sempre existiu nos Estados Unidos. E suspeito um grupo assim em boa parte do mundo ocidental. Alguns deles são financistas. Alguns se encaixariam no termo oligarca. Alguns podem estar no grande setor bancário, no transporte marítimo, na indústria farmacêutica, no mercado imobiliário, todo tipo de gente rica e abastada. Essa é outra coisa que sustenta tudo isso. Nós realmente permitimos que uma distribuição brutalmente desigual de riqueza se desenvolvesse no Ocidente. Quero dizer, é algo cruel.
Isso vai nos destruir se nada mais o fizer. E essas pessoas sempre estiveram ali nas sombras, por assim dizer. Mas elas sempre foram contidas por pessoas como Richard Milhous Nixon, Jimmy Carter, H.W. Bush e até, eu diria, Ronald Reagan, que no fim de seu segundo mandato era um indivíduo diferente daquele que chegou à Casa Branca. E Powell era seu assessor de segurança nacional naquela época, tanto adjunto quanto titular, por 2 dos últimos 4 anos. Essas pessoas entendiam que o puro diálogo Tucídido entre Atenas e Melos, posso te matar porque tenho poder e você vai morrer porque não tenho poder, não era a filosofia correta. Não foi a filosofia que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial nos mostrou o que esse tipo de filosofia podia fazer com você. Então precisávamos continuar aquilo. E a única maneira de continuar era por meio de uma competição saudável. Chamamos isso de competição estratégica. Vamos olhar apenas um exemplo. Quando trabalhamos para que a China fosse admitida na Organização Mundial do Comércio, essas pessoas se opuseram veementemente em nosso próprio país. Tenho certeza de que havia pessoas no exterior se opondo também. Não vi isso diretamente pela diplomacia que Powell conduzia, mas ainda assim, tenho certeza de que havia. Eles não queriam a China na OMC. Lutaram contra nós com unhas e dentes. Foi algo decidido por pouco. Nós não achávamos que conseguiríamos alcançar isso dentro daquele prazo, mas conseguimos. Agora veja o que aconteceu com isso. Permitimos que a China se tornasse membro da Organização Mundial do Comércio e, ao mesmo tempo, deixamos nossa própria indústria, especialmente nossa base manufatureira, atrofiar ainda mais, a ponto de se tornar, sabe, nem mesmo uma sombra do que já foi, o que, como você deve lembrar, representava 50% do PIB mundial em 1945. Então a culpa foi nossa, não da China. E o que acontece depois? Todo mundo se volta e entra na onda contra a China ser membro da OMC. Tarde demais? Eles já são. Porque agora acusam a China de fazer o tipo de coisa que nós fazíamos quando podíamos fazê-las dentro da OMC, torcer o braço dos outros, trapacear, não seguir as regras e tudo mais. Bem, a China fez um pouco disso também. É o que acontece quando você se torna tão poderoso quanto a China é. E nós recuamos e dissemos, meu Deus. E agora veja, estamos em pé de guerra com a China. Quero dizer, essa é a única forma de descrever. Estamos em pé de guerra com a China. Esse é o nosso verdadeiro inimigo no mundo. E embora Donald Trump pareça não querer ter nada a ver com isso, e talvez esse seja um dos poucos momentos de lucidez que ele teve na vida, é para lá que estamos indo. Concordo com Mearsheimer nisso. Odeio dizer isso, mas concordo com ele que estamos caminhando para uma guerra com a China. Vamos entrar em guerra com a China, talvez antes de eu morrer. Então foi assim que essa metamorfose aconteceu. Esse é apenas um exemplo. Todo mundo que apoiava o condomínio de um mundo multipolar, aquele condomínio liderado por Rússia, Japão, China, Estados Unidos, Brasil e Índia, agora é contra ele. E estão lutando, tentando conquistar seus próprios pequenos espaços onde podem e suas próprias alianças onde podem, tácitas ou reais, porque percebem que a principal potência do mundo, há alguns anos pelo menos, enlouqueceu. E não tem liderança. Tem um líder que diz coisas como, minhas decisões sobre o uso da força, ou seja, minhas decisões de segurança nacional, são baseadas na minha moralidade. Bem, você não tem moralidade, e o mundo sabe disso. Então em que diabos você está dizendo que isso se baseia? Na avaliação de Steve Witkoff em termos de dinheiro. É um jeito e tanto de tentar governar o mundo, mas é isso que estamos tentando fazer. Bem, como você explica as mudanças na Europa, então? Porque nós costumamos focar nos Estados Unidos. E claro, você teve um assento na primeira fila na Casa Branca. Mas a Europa também mudou profundamente. Eu certamente não reconheço mais este continente. Vi há poucas horas que Jeffrey Sachs estava fazendo alguns comentários bastante depreciativos sobre os líderes deste continente. E ele está 100% certo.
Todos os grandes líderes da Europa se foram. Ele basicamente zomba da Europa agora. Tipo, quem vocês têm? Von der Leyen, Kallas. Quero dizer, é um verdadeiro show de horrores de líderes terríveis tomando decisões terríveis. Os grandes líderes do passado, todos se foram. Isso não é nenhum consolo, mas em 1989, em Fort McPherson, quando me juntei a Colin Powell pela primeira vez, ele me deu uma palestra sobre isso e me disse, sem dúvida, que isso iria acontecer. Que a Europa acabaria com líderes terríveis. Sim, ele tinha acabado de voltar. Você deve se lembrar que o cargo dele, antes de ser chamado de volta por Reagan, era o de comandante do 5º Corpo no corredor de Fulda, por onde as forças do grupo soviético na Alemanha iriam avançar. Ele passou apenas 6 meses por lá, mas Powell nunca passava 6 meses em nenhum lugar sem estudar. E ele estudou o que estava acontecendo na Europa. Então ele volta e se torna vice-assessor de Segurança Nacional. Depois, assessor de Segurança Nacional. Em seguida, sai e assume o comando das Forças Armadas. Eu me juntei a ele em abril de 1989 e dentro de uma semana em seu escritório ele me disse que isso ia acontecer. Europa. Ele não tinha muita fé de que a OTAN duraria porque dizia Mitterrand, Major, Thatcher, Kohl. Major, Thatcher, Kohl. They're all gone. Eles se foram todos. Sabe que vai substituí-los, Larry? Pessoas sem consciência, pessoas sem senso de realidade, pessoas que não foram moldadas por guerras que mataram 100 milhões de pessoas, pessoas que acham que controlam suas vidas, mas não controlam, pessoas que acham que tem um processo político que funciona, mas não funciona. Ele passou por tudo isso, e no fim, eu era um tenente-coronel recém-promovido, não sabia o que dizer. Eu realmente não fazia ideia do que ele estava falando. Depois, comecei a pensar sobre isso. E quando voltamos e tivemos conversas posteriores, ele me convenceu de que estava certo. Foi na mesma época em que tínhamos pessoas como Bob Gates, sim, o reitor da minha universidade agora, o cara que escreveu Duty, o grande secretário de defesa, ligando para ele dizendo para calar a boca, que ele tinha que parar, que o urso voltaria, que a União Soviética não iria desaparecer. Isso foi em 1989. A União Soviética não iria desaparecer. Você devia calar a boca. Você é um general de 4 estrelas. Não tem o direito de sair por aí dizendo coisas como o que o pregador faz quando o diabo morre. Essa era a frase padrão dele na época. Então ele dizia quando as pessoas olhavam para ele e perguntavam, do que ele está falando? O que o pregador faz quando o diabo morre? Ele estava falando sobre o desaparecimento da União Soviética. E nós éramos o pregador. Quero dizer, o cara foi perspicaz em muitos aspectos e previu que a Europa iria se desintegrar. George Kennan escreveu algo semelhante por volta de 1987, que se a União Soviética afundasse no mar, o choque seria grande demais para a sociedade americana, porque tudo havia sido construído em torno dessa confrontação militar, não apenas internamente, na economia, mas também nos sistemas de alianças da OTAN. Tudo dependia da existência dessa ameaça externa. Portanto, a menos que se estivesse disposto a fazer reformas profundas depois, abrir mão do sistema de alianças que é a OTAN, ou do complexo militar industrial, seria necessário encontrar um novo inimigo rapidamente, ou algum outro desastre internacional. Mas eu não quero deixar esse assunto ainda sobre Colin Powell, porque isso é bastante fascinante. Eu não sabia que ele fez essa previsão sobre a queda da Europa nesse sentido. Mas você pode desenvolver isso melhor. Por quê? O que há de errado com a liderança? Como ele pôde prever que os líderes seriam tão terríveis quanto são hoje? Porque há 20 anos ainda tínhamos algo de qualidade aqui, mas não é nada parecido com o que vemos agora. Quero dizer, os Merkels e Macrons, os Starmers, as von der Leyens, quero dizer, Kaja Kallas, é a chefe de política externa da Huawei. É simplesmente uma realidade bizarra em que estamos vivendo. Mas como ele pôde prever isso? Essa é a minha pergunta. How could he predict this? This is my question. Well, I think a lot of it was
Bem, acho que muito disso foi a primeira frase do livro dele, My American Journey. Nós a analisamos por um bom tempo. E Joe Persico, seu coautor, pode te contar sobre isso. Achei brilhante. Eu geralmente confio nos meus instintos. Foi assim que ele começou o livro. Agora, seus instintos em relação a Saddam Hussein e as armas de destruição em massa acabaram sendo um verdadeiro problema para ele. Ninguém é perfeito. Mas seus instintos diziam que, uma vez que a pressão acabasse, uma vez que aquele chavão de manter a Rússia fora, os alemães sob controle e os Estados aí dentro, deixasse de existir, então não haveria mais justificativa para a OTAN. E uma vez que a OTAN começasse a se desintegrar, isso seria um desastre tanto político quanto militar. O aspecto político disso, ele dizia, seria incentivado e reforçado por pessoas que, como ele colocou, e foi uma forma realmente vívida de dizer, não isenta consciência or. People who had no cognizance of the war. They weren't, he put it this way, they didn't have their feet. Eles não estavam, ele colocou dessa forma, eles não tinham os pés na guerra, como François Mitterrand, Kohl e outros. Eles tinham 8, 9, 10, 11, 12 anos, mais ou menos. Nenhuma dessas pessoas jamais viu como era a Europa quando ela não era como é hoje. Esse era o ponto dele. E ele disse que o centro não pode se manter em uma situação dessas. Foi por isso que começamos imediatamente a tentar fazer com que os europeus desenvolvessem uma brigada de 3.000 pessoas, com equipamentos, treinamento e tudo o que fosse necessário, desvinculada da OTAN, que seria uma identidade europeia de segurança separada, a S. Eles a administrariam e ela seria usada por que quisessem dentro do domínio europeu. Pense, por exemplo, nos Balcãs. E isso não diminuiria a OTAN, nem seria de forma alguma parte da OTAN. Insignificante. Uma brigada de 3.000 homens, quero dizer, insignificante. Os alemães nem conseguiriam montar isso hoje. Mas ela cresceria. Cresceria com o tempo. Tornar-se-ia uma divisão, depois talvez um corpo, jargão antigo, você sabe, os termos antigos para o exército ou as forças armadas. E teria suas próprias aeronaves, sua base industrial e tudo mais. E lenta, mas seguramente, talvez ao longo de um período de 25 anos, a OTAN deixaria de existir e a Europa assumiria sua própria identidade de segurança. Seria eficaz, bem treinada, bem abastecida por seus próprios fabricantes de armas e assim por diante. Adivinha o que a Lockheed Martin e outros diziam quando Powell conversava com eles em particular sobre esse tipo de coisa? Uau! Homem perigoso. Homem perigoso. Precisamos nos livrar dele, sabe? Porque ele estava falando sobre a mesma coisa que Eisenhower falou em 52 ou 53, acho que foi, quando discursou para a Associação de Editores de Jornais Americanos e disse: esta é a humanidade pendurada em uma cruz de ferro, esta bendita Guerra Fria. Queríamos sair disso, e queríamos que a Europa saísse também. Mas como ele colocou, existe uma força básica abaixo da qual não se pode ir, porque não se pode ficar desarmado, não se pode desmobilizar. Europa, você não pode desmobilizar. Nós não podemos desmobilizar. Mas podemos construir essa força básica para ambos, reduzir até ela. Teremos a nossa, muito obrigado, e vocês terão a de vocês. E a propósito, nós não queremos mais armas nucleares no mundo, então vamos oferecer a vocês o nosso guarda-chuva nuclear. Nós vamos protegê-los. Manteremos o artigo 5, se vocês quiserem, no que diz respeito às armas nucleares. Podemos resolver isso. Tudo isso acabou com Bill Clinton. Cada parte disso acabou com Bill Clinton. Não acabou com seu segundo secretário de defesa, Bill Perry. Bill Perry ia a Moscou o tempo todo, tentando ressuscitar isso, tentando fazer funcionar novamente e tentando fazer com que a Rússia participasse. Não deu certo. Bill foi embora. Mas o Bill não riu. O Bill, que junto com sua esposa, simplesmente se recusou perante o Congresso. Eles não estão preocupados com nada relacionado à lei. Estão preocupados com suas próprias reputações, porque Bill está profundamente envolvido no caso Epstein, que, aliás, nem de longe está onde deveria estar neste momento. Bondi, Trump,
Eles nem sequer estão cumprindo o que o Congresso ordenou que fizessem, no mínimo. Esse Congresso, dominado pelos republicanos, não ordenou que fizessem muita coisa, mas ordenou que fizessem algo, e eles não fizeram nada. Aos centenas de mil words de Early Craig não foram revoltos, e Bill Clinton tentou bem para desembater pre-quartet. And Bill Clinton is right there. Guarantee you. But on this failure of Sobre esse fracasso da Europa. É por isso que ela é tão viciada na guerra na Ucrânia. Que se a guerra acabar, especialmente em termos favoráveis, a Europa não conseguiria realmente sobreviver a isso. Desculpe, é a primeira vez que ouço falar dessa previsão de Colin Powell. É. Prediction by Colin Powell. Well, there wouldn't have been any Ukraine if we'd have gone along. Bem, não teria existido nenhuma Ucrânia se tivéssemos seguido o que estávamos fazendo. Não teria existido nenhuma Ucrânia. Lembro-me das conversas que tivemos com os russos, essencialmente sobre armas nucleares e sobre a Ucrânia abrir mão de suas armas nucleares, como outras ESS fizeram. E durante essas conversas falamos sobre a identidade de segurança europeia e como ela poderia se fundir com a ideia russa. E talvez pudéssemos trazer a Rússia pela primeira vez para um arranjo de segurança real e eficaz dentro da área continental em que ela existia, chamada Europa. Quero dizer, dos Urais para o oeste. De qualquer forma, isso é Europa. E isso era uma parte importante da questão. Bush, bem, o presidente se afastou um pouco disso quando ouviu, não sei se foi Kohl, Mitterrand ou alguém, mas lembro que um dos ministros das relações exteriores de um dos países europeus tinha uma ideia diferente sobre o ritmo em que a Rússia poderia entrar. Primeiro na organização política como observadora, depois como membro, e então na organização militar, talvez na mesma sequência. Então a Rússia realmente faria parte da OTAN. Mas estávamos tendo, sabe, uma espécie de problema de efeito dominó, como separar a OTAN da ESE, a ESE da OTAN, e ao mesmo tempo incorporar a Rússia. Você traz a Rússia para a ESE ou para a OTAN? E eu acho que nós, para falar a verdade, acho que nunca resolvemos essa discussão. Acho que fomos covardes. Íamos deixar isso para os europeus. Sim. I think we were chicken. We were going to leave it up to the Europeans. Well, it's a good time to rethink. Bem, é um bom momento para repensar algumas das decisões dos anos 1990, já que a ordem mundial do pós-Guerra Fria está desmoronando, especialmente para os europeus, porque havia alguns caminhos que poderíamos ter seguido. Acho que os europeus pagaram um preço alto, porque queríamos garantir que os Estados Unidos tivessem uma presença maciça na Europa, como forma de manter o continente mais estável e funcionando como um pacificador. O preço de ter os Estados Unidos no continente foi, essencialmente, preservar grande parte da infraestrutura da Guerra Fria na OTAN, o que significou, infelizmente, transformar a Rússia em inimiga. Mas como os Estados Unidos agora querem deixar a Europa, parece que podemos reabrir algumas daquelas antigas opções que tínhamos. Look at how fast we went down, though. Mas veja como descemos rápido. Quero dizer, realmente descemos muito rápido. Em certo momento, lembro-me de ter uma reunião com Powell, e ele disse algo como, sabe, deveríamos parar com isso, deveríamos desacelerar um pouco, porque estávamos reduzindo as forças na Europa de forma bastante acelerada. Então, é claro, saímos, e a situação passou a ser a seguinte. Não queremos reconstruir as forças. O que queremos é manter lugares como Ramstein, que são absolutamente essenciais para coisas como enfrentar a China e outras regiões do mundo, como o Irã e o problema do Sudoeste Asiático como um todo, o Levante, devo dizer. E assim, passamos a ver as operações fora da área como uma forma de manter a aliança viável. Os Balcãs se tornaram uma verdadeira bagunça quando Powell entrou e disse a Bush que seriam necessários 500 mil de homens, 10 anos e muitas baixas para realmente estabilizar a região. Bush respondeu, não quero ter nada a ver com isso. E foi acusado de não dar atenção aos Balcãs.
Então o que Clinton faz quando assume? Vai até lá e bombardeia a Sérvia por 78 dias, deixando a Rússia ainda mais irritada. Não dá para inventar uma coisa dessas. Foi um desvio total da concepção original. E não estou dizendo, nem por um momento, que tudo o que queríamos fazer poderia ter sido alcançado se simplesmente tivéssemos sido deixados em paz para fazê-lo, porque ainda haveria os europeus, e ainda haveria assumindo posições de liderança na Europa que não estavam imersas nos velhos tempos. Você ainda teria a habitual teimosia de países como França, Alemanha e Grã-Bretanha, e não há como dizer que teria sido um mundo melhor, exceto ao afirmar que a abordagem em si, uma abordagem que eu resumiria em uma palavra, lei, direito internacional e direito interno das nações, e a observância dessa lei tanto quanto os seres humanos conseguem, e configurar tudo o que estávamos fazendo com base nessa lei, muito importante, com base no direito internacional. O tribunal precisava ter bases sólidas, precisava de mais do que apenas uma figura simbólica da África para digerir tudo, precisava de alguém que não fosse, você sabe, negro nem africano. Somebody that was, not black and not African. All kinds of conversations went on about how we would make the law. Houve todo tipo de conversas sobre como poderíamos tornar a lei mais um componente dos assuntos mundiais e mais ou menos transportar o que havíamos dito. Os homens não são anjos, por isso existem leis e governos para a esfera global e para evitar coisas como o que aconteceu depois, como Ruanda e Sudão. Tivemos muitas conversas quando ele se tornou secretário de Estado também, relembrando o passado e dizendo, poxa, queria que tivéssemos feito isso. Especialmente quando estávamos trabalhando com o Sudão para declarar genocídio no Sul, e nós o declaramos. Conseguimos que Bush aprovasse. E o que isso fez? Nada. Então, você pode ter a lei do seu lado e não conseguir muita coisa, mas acho que é melhor tê-la do seu lado. E agora estamos descartando isso. Voltando ao assunto, estamos totalmente descartando a lei agora. A lei é o que Trump diz que ela é, com base em sua moralidade. Bem, nesse tom triste, obrigado por dedicar seu tempo e me deixar explorar suas ideias. Você é quem deveria ter escrito meu livro. O quê? What? Eu daí tu escreveu. É muito é. Na verdade, eu escrevi eu, May. Você deveria publicá-lo. Dor demais, demais. Sim, muitas oportunidades desperdiçadas. Mas, novamente, muito obrigado pelo seu tempo. Certamente, obrigado por me receber. Como está o tempo na Noruega? Horrível. Horrible Grace. Não, frio. Me preparando para ir nessa direção aqui. É mesmo? É. Estou seriamente pensando em voltar para a Austrália neste fim de semana. Frio demais para mim. Too cold for me. Numa upper de bom, né? Odeias,